Douglas, a figura que a gente tenta avaliar aqui neste canal sempre. Fiz uma postagem no UOL, né, fiz uma matéria no UOL, onde eu trouxe a informação de que o Douglas abriu uma representação disciplinar na Comissão de Ética do São Paulo contra o Pinotti e o Fábio Maris, dois conselheiros, pela forma que eles obtiveram o áudio, né, que foi vazado ali para imprensa, para Globo, que é o áudio do caso Camarote. Eu ganhei, você ganhou, todo mundo ganhou, aquele áudio que a gente lembra muito bem. Ele abriu essa representação, então, ele falou que os dois lesaram a imagem do clube, né, porque atrapalharam o andamento natural das coisas, e ele pede a exclusão dos dois do quadro associativo do São Paulo. Então, ele pede que os dois eles sejam excluídos ali do quadro de conselheiro e pede a exclusão deles do quadro associativo e fala que a exposição precipitada gerou uma crise política no São Paulo e afetou a imagem do clube. Então, para quem não lembra, é o áudio ali da exploração ilegal ou a possível exploração ilegal lá do camarote 3A do estádio do Morumbis. O poste mija no cachorro, não tem outra palavra para assim, descrever. Vale também a informação. Estou ainda no terreno de informação, não posso misturar opinião com informação. Me foi ensinado isso. Que o Antônio Maria Patino, que é o presidente da Comissão de Ética, convocou isso para uma audiência no dia 2 de março, às 7 horas da noite. A gente lembra que na próxima segunda-feira vai ter, então, uma audiência também ali dele e também da Mara Casares em relação ao caso Camarote. Ele pede a expulsão, então, do Pinotti e do Fábio Maris. E aí, Tiagão, queria te ouvir um pouco em relação a isso, porque, assim, entendo que você abre um precedente também para esse tipo de vazamento, obtenção de áudio e tudo mais. Mas, assim, mostra uma coisa muito bizarra desse clube, né? Porque quem fez prejuízo à imagem do São Paulo, ou quem lesou a imagem do São Paulo, foi o Douglas e foi a Mara. Ah, mas o Douglas ele estava no áudio tentando encobrir. Então ele tinha ciência, ele tinha participação. Querem estourar na Mara, só que seja, mas ele também estava envolvido, ele tinha ciência, não falou nada e tentou encobrir, tentou facilitar a Mara na história. Isso o áudio mostra de forma muito clara. Tá tudo errado, Thiago. Tá tudo errado do começo ao fim dessa história. É algo, não quero aqui, né, assim, transformar em herói Vinícius Pinotti, Fábio Maris, porque eles têm interesses políticos também, isso a gente vai falar em dado momento, mas eles fizeram algo que foi positivo para a história do São Paulo, o vazamento do áudio, ou não? Ah, mas é que isso interfere na investigação. Sim, interfere no fato de que isso foi investigado, porque anteriormente ele levou isso para Márcio e Júlio Casares, de acordo com ele próprio, né, no áudio, ele levou isso para Márcio e Júlio e eles ignoraram o fato. Então, com o vazamento do áudio, aí sim começou inquérito policial, começou a investigação interna. Então, assim funcionou para você investigar. E o Douglas é uma figura que é simplesmente lamentável na história do São Paulo. Já esteve ali, né, no mesmo rolo, entre aspas, de questão policial do clube em 2015. Eu lembro até hoje do áudio do Aidar, aliado dele. Porque o Douglas pede comissão em tudo. Eu vou recuperar esse áudio aqui para a gente colocar. E aí agora ele aparece de novo. E assim, não satisfeito em ter armado isso tudo, ter feito isso tudo. E assim, como ele falou, né? Casa caiu, tem que comer com farinha, ele fala, né? Então, não aceita comer com farinha, né? E ele quer expulsar dois caras do clube, ele quer cair atirando ainda. Esse clube, tá tudo errado, Thiago, tá tudo errado. Cara, é lamentável. E esse é o preço que a gente paga por ter internet, né? Que a gente lê coisas como essa, né? Então, obviamente, falando de eu tenho um pouco de conhecimento jurídico, falando de uma questão técnica, o áudio talvez tenha vindo no momento que antecedia uma apuração mais formal. E aí isso implicaria em um problema estatutário do clube, enfim. Mas isso é uma outra coisa. Agora, o fato é, o áudio salvou, aspas, o São Paulo de um escândalo ainda maior, não sei nem se tem como ser ainda maior, né? E agora, esse cidadão, Douglas Schwartzman, é um brincalhão, né, torcedor tricolor. O cara vira público com a pachorra de dizer que quer expulsar quem denunciou algo que estava sendo ilegal,
é minimamente cômico, né? Então, se alguém contasse isso se alguém contar isso lá para fora, para a Europa, para dirigentes sérios, os caras vão falar que isso daí é um devaneio, uma brincadeira de mau gosto, porque é impossível ele se achar no direito de solicitar uma exclusão de alguém que tentou ajudar o clube. E aí, como você bem colocou, e foi cirúrgico também. Todo mundo que vazou supostamente esse áudio aí também tem interesse político aí. Ninguém é o bonzinho, né? O salvador da pátria do São Paulo. Mas de fato ajudou o clube. Agora, o Douglas já está envolvido em outras situações, como você colocou nesse áudio do Aidar aí. Então, assim, cara, é lamentável a gente. No Brasil, o Brasil é o país da impunidade, né? E aí esse cara só vem para reforçar aquilo que a gente já sabe, né, Gabriel? Cara, exatamente. Matheus, você tem mais conhecimento jurídico para falar a respeito desse fato. E aí, de novo, a gente não quer aqui idolatrar nenhum desses caras da parte política do São Paulo, porque esse é um efeito que ele pode, né, ser gerado, a gente pode interpretar dessa forma. Acho que ninguém é herói de nada, até porque um era consultor da presidência, depois virou ali um cara de oposição. Mas é um fato que acho que ambos, né, Pinotti e Fábio Mariz, eles fizeram bem para a história do São Paulo com o vazamento desse áudio. É a minha opinião, você pode concordar ou não, essa é a minha opinião. E o Douglas, que figura, hein? Que figura lamentável da história do São Paulo. Primeiramente, gostaria de refutar, refragar toda e qualquer comparação que façam entre mim e o senhor Douglas. As pessoas ficam dizendo o tempo inteiro nas lives da Arquibancada Tricolor que eu apareço com ele. Deixa aqui falta de repúdio, entendeu? Agora, falando estritamente sobre essa situação, o que acontece? Douglas, depois de ter viajado, estava na Suíça ou na Suécia, Gabriel? Ele foi para Itália, tá? A Itália. Então, depois de desfrutar a foto da da Suíça Itália. era antiga. Ele falou até nesse documento que ele não tinha pleno conhecimento das informações, né? E que ele soube por meio, da matéria da Record. Olha só que coincidência, né? Ele embasou na matéria da Record. Quem poderia imaginar, né? Olha só, que coisa louca, não? Mas ele falou que ele soube dos fatos e soube dessa... por meio da matéria da Record. Isso é o que diz o documento. Então, excelente. Ele que estava em sua vacácio na Itália, descobriu esses fatos e resolveu agir. E ele age de uma maneira inteligente, entre aspas. Por quê? Porque a gente, se você tem uma mínima noção processual, você sabe que o artigo 5º da Constituição Federal, inciso 56, diz que não se pode processar alguém se as provas forem obtidas por meios ilícitos. Isso também está no CPP, no Código de Processo Penal. É o artigo 157 do Código de Processo Penal. 157 do Código Penal é do roubo, né? Subtrair coisa ali móvel, apareceu para outro com violência. Não. CPP, Código de Processo Penal, no artigo 157 fala que você não pode processar, no meio de um processo, utilizar meios ilícitos para que você obtenha vantagem. Então, nesse caso daí, seria a teoria do fruto da árvore envenenada, dos frutos da árvore envenenada. Você pega um fruto, você acaba envenenando a árvore como um todo. É como se ele dissesse assim, esse áudio vazado, ele está contaminando totalmente o processo. No Estatuto do São Paulo, a gente analisa que tem determinados artigos da imputação das infrações, a partir do artigo 34 do Estatuto, que fala justamente sobre essa questão de manchar a imagem. Então, ele trouxe essa questão da teoria dos frutos da árvore envenenada e também da mancha da imagem do São Paulo para tentar fazer o que normalmente uma pessoa que está errada faz, né? Tentar tirar de si e botar para o outro. É aquilo que o namorado faz normalmente quando erra, né? Fala assim, não, eu vou tentar mudar, inverter o jogo aqui, vou tentar fazer com que ele esteja errado. Só que assim, primeiramente, a obtenção de áudios por uma pessoa, se eu estou sempre, por exemplo, assim, nós três estamos conversando, se eu quiser gravar o áudio aqui, não é ilícito. Ilícito é interceptação telefônica. É se vocês dois estiverem se falando e eu interceptar o áudio. Aí, ok, eu não estou participando da conversa. Mas quando uma pessoa grava o próprio áudio, isso não é ilícito, todo mundo sabe disso. E ele está tentando fazer com que essa teoria cole no São Paulo, porque, obviamente, a gente sabe, todos nós sabemos, que ali ele vai ser julgado pelos pares. E um par dele não vai querer ser, num futuro próximo, julgado pela mesma situação. É lógico que ele vai tentar, de qualquer forma, tirar
essa imagem dele de que ele está errado na história, falar, ó, eu estou errado, mas você está errado também. E querendo ou não, é de longa manos o que eles vão fazer lá, né? Porque a partir do momento que ele denunciou, já aceita e já manda para o Conselho de Ética, né? No caso do Conselho Deliberativo, para ter o parecer do Conselho de Ética. Então, assim, o que ele está fazendo é de caso pensado, ele está querendo sair de uma situação por alto, só que, obviamente, se a instituição for séria, se tiver um compliance sério, se o Comitê de Ética for sério, se o Conselho Deliberativo for sério, é claro que isso não vai passar, além do que ele deveria ser condenado pela situação. Eu falo deveria porque a gente não sabe, né? Na segunda-feira a gente vai ter essa questão da sessão que vai obter, né, a oitiva das pessoas envolvidas, que no caso é ele, a Mara Casares, etc., para poder formar provas e poder, a partir de então, haver o julgamento. Mas a gente sabe que, como eu estou falando, né, são conselheiros, são os pares dele. Então a gente não pode esperar muito. Eu acho que o São Paulo ele só vai para frente a partir do momento que tem pressão. O impeachment de Júlio Casares deu certo, não apenas pelas 57 assinaturas, foi pela pressão popular, foi pela pressão da torcida, da mídia segmentada, que tanto pressionou para que houvesse o impeachment de Casares. Eu acho que é isso que deve ter também no caso da expulsão deles dois. Eu acho que ele está, como a gente conhece muito bem, metendo o louco para tentar não ser expulso do São Paulo, mas eu acho que ele vai acabar, na verdade, causando para si um problema pior, porque ele está chamando mídia, está chamando torcida, e aí que vai ter pressão e ele vai sair. Ô, Matheusão, ele está querendo exatamente o artigo 5º da Constituição, Nemo Tenetenur Sedetegere. Ele não quer produzir provas contra si mesmo. Essa é a verdade. E, ó, achei o áudio aqui, vamos ouvir, que eu tenho coisas para falar também a respeito desse fato. Esse é o áudio de 2015 do Aidar e do Ataíde Gil Guerreiro. Que está fazendo contato com o São Paulo, mas o que atrapalhava é que o Douglas pediu 15%. O Douglas pediu 15%. Mas é assim, descaradamente. Por que você não acaba com isso, pô? Vamos acabar com isso. Eu estou conseguindo solução, velho. Se eu mandar o Douglas embora, vai beber junto. Se for, eu vou com muito mais tempo que Bom, aí fica o desabafo dele, que ele fala que tá de saco cheio, tá? Você percebe o Dedé também envolvido como agente político daquela época. A época, vamos lembrar o que aconteceu então, porque a gente tem a tal da internet ainda bem para os arquivos, né? O Douglas continuou no jogo político do São Paulo, ele tenta vender que ele foi absolvido, ele não foi absolvido, foi um caso arquivado por falta de colaboração do São Paulo, porque a vítima, no caso, o clube, cara, quando o caso voltou às mãos do São Paulo, era a gestão Casares já, disse que não houve prejuízo, ou seja, a vítima, o lesado, inocentou o Douglas na época, né? E quem arquivou o caso no São Paulo foi o Serafim, que hoje é um dos caras que esteve na gestão Casares e está próximo, orbitando a gestão Macis. E é algo para a gente ficar de olho também, porque o Macis tem muita confiança no Pupo, que é um dos caras ali do Vanguarda Tricolor, e o Pupo tem uma relação próxima com o Serafim. E ele está na órbita do Macis. É algo para a gente ficar de olho também. Mas esse áudio... E aí, vamos lembrar o que aconteceu, Matheusão? Você é um cara que não tem memória curta também. Ele continuou no jogo político do São Paulo e o Ataíde, né, que é quem vazou esse áudio, quem fez tudo, foi expulso. E aí o Ataíde deu um soco na cara do Aidar e a tal da comissão de ética enquadrou o soco na cara como tentativa de homicídio. Vamos lembrar o que aconteceu ou não? Então, assim, eu espero mesmo que não aconteça igual 2015, viu, Matheus? É uma preocupação séria que a gente tem que ter. A preocupação seríssima, inclusive, para quem não se recorda, em 2015, ele só foi afastado, né, o Aidar. Carlos Miguel Aidar foi afastado justamente porque o Ataíde, ele montou essa reunião com o Aidar, acho que foi no sábado, algo nesse sentido. Ele gravou a conversa que ele teve com o Aidar e nessa conversa havia inúmeras situações que poderiam prejudicá-lo. Ele apresentou... se a gente for parar para fazer um retrocesso aí da história, o Ataíde Gil Guerreiro é um dos grandes heróis da história recente do São Paulo, porque ele tentou, de alguma sorte, mudar a situação, não conseguiu, empurraram ele para fora do São Paulo, mas assim, é um absurdo a gente ver que toda essa galera que estava envolvida em 2015, a gente está em 2026, são 10 anos depois, essa galera permaneceu, não apenas permaneceu, se consolidou de poder no São Paulo, estava no poder até recentemente, quiçá até agora.
Então, assim, é muito preocupante a gente ver essas situações, essas pessoas, esse tipo de situação, e é um prólogo, uma prévia do que pode acontecer agora com o julgamento de Mara e de Douglas Schwartzman. Não se enganem, não é porque o Aidar desculpem, o Casares saiu do São Paulo que vai resultar na saída dos outros dois, até porque Casares não foi expulso do São Paulo, ele segue, ele só foi expulso da presidência, ele foi empichado. Então, assim, muito preocupante, revoltante, e vamos aguardar as cenas do próximo capítulo. É só importante falar que ele foi empichado, porque ele tentou depois renunciar, mas ele foi o primeiro presidente empichado da história do São Paulo. Isso ele vai guardar para sempre. Algo é um rótulo para ele estampar, né? Ele pode imprimir esse post.